Queridos, e a Bíblia, o número 5, ele é muito significativo. Fala de graça, favor de Deus, sabe, fala sobre provisão, vitória. Davi escolheu 5 pedras quando ele foi derrubar o gigante. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Nós temos as 5 virgens sábias e as 5 virgens nécias, tolas. O número 5 na Bíblia fala sobre muita coisa. É muito profundo. O número 5, as 5 colunas do tabernáculo. E hoje, o que você vai ler comigo são os 5 pães e 2 peixes. E talvez você veja aqui, pastor, eu já preguei esse texto. Pastor, eu já decorei esse texto. Pois é, eu também. Mas Deus me inquietou, eu fiquei, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Para 2025, setembro, provisão. A provisão de Deus, ela é maior do que a sua necessidade. Então, eu quero que você venha comigo e você já tem esse compromisso, 27 e 28 de setembro, sábado, 19h30, domingo às 10 e às 18 horas, nós vamos ter essa festa. Por isso, esse presente para a igreja, que é a ideia desse hall, e algumas ideias mais que estão surgindo. Então, esteja atento, participe das programações da igreja, você faz parte do corpo de Cristo que está crescendo, se robustecendo, e cada dia a gente vai avançando cada vez mais. Ontem eu estive na Arena da Baixada, no aniversário de 20 anos da Alcance. Eu já fiquei imaginando cada um de vocês lá e a gente celebrando a 316 lá. Por que não? É legal, né? Mas enfim, isso fica entre nós. Mas ontem nós tivemos a Cruzada de Milagres de Jesus é Mais em Castro. Tem fotos aqui também, dá para ir passando enquanto eu falo. Tem irmãos aqui que vieram ontem, chegaram 1h30, 2 da manhã em casa. E hoje de manhã também tinha um casal que veio. Estava assim, quase dormindo no culto. Mas foram mais de 49 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nessa cruzada. E foi realmente muito especial. A igreja, não sei se você sabe, tem um caminhão-palco, na verdade 2. Um está no sertão, fazendo cruzadas pelo sertão do Brasil. E outro está aqui, fazendo as cruzadas aqui mais próximo. E nós estivemos em Castro e eu soube que a igreja recebeu vocês muito bem, né, com um banquete. Então, reis e sacerdotes, viu? Coisa boa, queridos. Não perca a oportunidade. E também, a Mauri e a Marli também são campeões de evangelização. Ela faz o pedágio do apelo. Ela grita assim, pare, em nome de Jesus. O que você quer? Quero orar com você. E assim a pessoa para, e assim ela ora. Mas, enfim, esteja atento à programação da igreja. Foi dito aqui sábado, o culto de jovens, a nova série. Então, não perca. Você faz parte de algo que está crescendo, florescendo. E eu creio que Deus vai te usar poderosamente, não só uma pessoa, mas você também, para orar com alguém, liberar uma palavra, curar o enfermo, em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 6, nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. E também temos o curso de mulheres que vai iniciar, então fique atento, faça a sua inscrição, procure a pastora Vandréia, as pastoras da casa, para você fazer a sua inscrição. João capítulo 6, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aqui um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Como relva, se era um deserto? Cabe a questionamento. Era um deserto e Jesus manda o pessoal sentar num lugar gostoso, fofinho. Nós já vamos chegar lá. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, 11. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Até aqui a nossa leitura.
provisão de Deus. A provisão de Deus, ela é maior que a sua necessidade. Eu quero liberar essa palavra para você baseada em Salmos 23, quando a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Pastor, mas bem certinho, está faltando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia fala também em 2 Coríntios: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Lembre-se, Deus é um Deus de provisão, e Ele está aqui essa noite, e eu quero mergulhar com você nesse texto. O que nós aprendemos com 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes. Para nossa introdução, no livro de João, esse é o 4º milagre escrito, dos 7. O evangelista João, o autor que escreveu João, ele tinha o intuito, o desejo de escrever esse livro para que as pessoas crescem no poder e na pessoa, na obra de Jesus Cristo. E é interessante que esse milagre, e Jesus andando sobre as águas, é o único que João escreve que é repetido nos outros evangelhos. Mas também, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o mais bem documentado e é o que tem o maior público assistindo. Por quê? A multiplicação dos pães e peixes está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E também tinham 5 mil homens, mais mulheres e crianças. 15 a 20 mil pessoas facilmente. Esse milagre é o mais bem documentado e o mais público de Jesus. Então, ele chama a nossa atenção. E eu fiquei com ele na cabeça: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Está escrito nos 4 evangelhos, rico em detalhes. Mas Jesus, você quer multiplicar pão e peixe essa noite? O que eu aprendo com isso para 2025? Como é que eu vivo isso? Mas esse milagre mostra a glória de Jesus como soberano criador e governador do universo e de todas as coisas. Mas para nossa introdução, só para você entender um pouco mais quão incrível foi esse milagre, a Bíblia fala que Filipe diz, 200 denários não daria para alimentar essa multidão. Isso é igual a 8 meses de trabalho de uma pessoa. 8 meses trabalhando, era muito dinheiro para conseguir comprar pão para todo mundo. Então, complicou a situação. A outra coisa que a Bíblia diz que eram pães de cevada. Pessoas carentes, pessoas pobres tinham pão de cevada. Pessoas ricas, pessoas abastadas gostavam de pão de trigo. Então era um pãozinho meio ruim assim. Não era um pão de primeira, esses que você compra, chique por aí. Era um pão simples. E era pequeno, a Bíblia diz que era pequeno, não era um pão bengala. E também não era um peixão, um dourado. Não, era um peixinho, era lanche de criança. Preste atenção aos milagres de Deus na sua vida. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Era um menino com um lanchinho de criança. E o milagre aconteceu. A provisão de Deus ela é maior do que a sua necessidade. E só para você entender quão pouco era, a Bíblia tem uma história em 2 Reis 4, que fala que alguém quis oferecer 20 pães de cevada e mais algumas espigas, mas não alimentaria 100 homens, não seria o suficiente para alimentar 100 homens sem um milagre. 2 Reis 4, 42. Agora imagine 5 pães para 5 mil homens, mulheres e crianças. Assim, longe de dar certo. Você já passou por momentos assim? Jesus, na minha conta não fecha. Pois é, bem-vindo ao time de viver por fé. Mas para nossa introdução, para que você continue entendendo, foram propostas aqui 4 soluções. Você leu comigo. A primeira delas, os discípulos falaram: Jesus, despeça a multidão. E fazia sentido. Jesus, já deu, acaba o culto, está muito tarde. Jesus, já passou o horário, o diretor de culto estava assim, cancela o culto, acabou. Mas tinha razão, por quê? Era deserto, era tarde, e não tinha dinheiro para alimentar todo mundo. A segunda opção que foi apresentada, a solução para Jesus, foi Filipe. Ele falou: vamos juntar dinheiro. Mas nem juntando dinheiro dava. Era muito dinheiro. Filipe trouxe, não tem como. Ele viu que era um abismo a diferença entre o que eles precisavam e o que eles tinham. E André trouxe a terceira solução, mas duvidou. Jesus, viu? Não sei se adianta, mas tem um menino. Quem? Um menino. Mas é do ministério? Não. É pastor? Não. É casado? Não. Tem empresa? Não. É um menino. Mas ele tem 5 pães e 2 peixes. Deus usa pessoas que talvez você nem sabe o nome desse menino, mas Deus usa os improváveis. E eu estou olhando para alguns improváveis, você está olhando para um improvável, para realizar milagres sobre a terra. Então essa era a terceira solução. Mas André também estava duvidando. Viu, Jesus, mas acho que não vai dar certo. O que é isso para tantas pessoas?
E a quarta solução, Jesus Cristo entrega quando Ele vai multiplicar os pães e manda o povo se assentar. Pastor, o que isso tem a ver? Talvez na minha e na sua vida, muitas soluções são oferecidas. Várias. Mas eu quero dizer para você que você não é nem como André, que vê o pouco pão e o pouco peixe, e nem como Felipe, que vê que não tem nada. Você é como Jesus, que vê a provisão. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, nem como André, nem como Felipe, como Jesus, que vê a provisão. Aleluia. Você não é nem como André, nem como Felipe, que vê o pouco ou vê o nada. Você vê a provisão na sua empresa, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Pastor, mas está feia a coisa. Aqui também estava. E Deus, com o seu milagre, a provisão chegou. A provisão de Deus, ela é maior do que a sua necessidade. E é interessante, só para a nossa introdução, às vezes a gente vê a falta de dinheiro, ou quão pequenininho é, Deus, eu só tenho isso. É com isso que você vai. É com isso que você vai ver o milagre. Mas, escuta essa frase. O nada para Deus não significa nada, mas para você e para mim significa tudo. Não é assim? O nada para Deus, tanto faz, Ele faz e pronto. Mas quantas vezes o nada já segurou você? Segurou a mim? Jesus não tem o nada e a gente trava. E eu quero dizer para você hoje, esse nada não vai segurar você. Você vai sair daqui como um gigante, em nome do Senhor Jesus. O nada não segura mais você. O pouco não vai mais segurar você. Talvez você veja aqui hoje pensando, Deus, mas eu tenho tão pouco. Jesus está tão apertado. Jesus, minha filha, meu filho. O nada não vai segurar você. A provisão de Deus está a caminho. É promessa de Deus, é Bíblia. Mas, às vezes a gente acha que é pouco. Tem uma história muito conhecida em 1 Reis. Quando o profeta Elias, ele diz ao seu moço, vai lá ver se a chuva está chegando. Ele corre lá e não vê nada, corre lá e não vê nada. De repente ele vai lá, eu vejo uma coisa bem pequena, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E Elias diz, pode mandar preparar as coisas que a chuva está chegando. E eu quero dizer para você que a chuva de Deus, da provisão de Deus está chegando na sua casa, na minha casa, na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas é uma nuvem pequena, mas está chegando. Pastor, mas o que é isso? Ei, provisão de Deus. E essa palavra mexeu muito comigo, por isso estou transmitindo ela para você. Com tão pouco, Jesus fez o milagre. Para nossa introdução, Jesus mexe com algumas certezas que você carrega. Nós já vamos para os pontos, você que gosta de anotar. Mas não existem certezas que a gente carrega. Planilha de Excel é uma bênção, mas é uma certeza que você carrega. Faz. Faltou. Mas aqui também tinha planilha de Excel. Vai faltar dinheiro, vai faltar pão. Jesus mexe com algumas certezas, porque Ele é a verdade. Nem toda certeza é uma verdade na sua vida. Preste atenção a algumas certezas que você carrega. Quer ver outro exemplo bíblico? Está escrito em João 5, quando Jesus chega ao paralítico do tanque de Betesda. Ele tinha uma certeza. Eu só vou ser curado se eu entrar na água por primeiro. É o que acontecia. Fazia anos que era assim. Jesus chega, o que você falou? Eu preciso ser o primeiro a ser lançado na água. Isso é a tua certeza? É minha certeza. E eu te mostro a verdade. Eu quero curar você esse dia, nessa hora. E o rapaz, o paralítico, levanta. Outra certeza, uma mulher pega em adultério. Tenho certeza, vou morrer apedrejada. Jesus, a verdade que liberta, a verdade que perdoa, liberta aquela mulher da opressão do pecado e ela volta vivinha da Silva para casa. Qual certeza você tem carregado? Troque pela verdade bíblica de Deus na sua vida. Nos dias de hoje, muitas certezas são lançadas. Política, internet, muitas coisas. Deus, e agora? Lembre-se, a provisão de Deus, ela é maior do que a sua necessidade. Outra coisa, só para a gente já entra nos pontos. Os milagres de Jesus são criativos. Sai da caixinha. Quebra paradigmas. Olha o lugar que você está. Era uma balada, era um lugar... Cada coisa que já aconteceu aqui, de repente, hoje você está numa igreja aqui dentro. Os milagres de Jesus são criativos. Faz sentido curar um cego com lama nos olhos? Não. Duvido que algum médico já tentou. Acho que, bom, vai perder a profissão se tentar. Jesus fez. Faz sentido alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças com 5 pães e 2 peixes? Não. Queridos, saia da sua caixinha. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. Deus, faz um milagre nesse sentido. Você já tentou ajudar Deus? Ou só eu, numa oração? Jesus, o milagre podia ser assim, desse jeito. E descreve o milagre para Jesus.
Saia da caixinha. Permita Deus ser Deus na sua vida. Deus quebra paradigmas e Deus está quebrando alguns paradigmas na minha mente e na sua mente também. Às vezes o milagre que você esperava tanto de um contrato, de um fornecedor, Deus está levantando outra pessoa. Mas essa. Mas por ali. Mas quebra de paradigmas. Deus é um Deus de provisão. E você leu comigo que Jesus manda ele sentar na relva. Queridos, era deserto. E deserto não é exatamente um lugar cômodo, confortável, gostosinho igual aqui. Não sei quanto tempo eles estavam juntos, mas fato é que Jesus manda ele sentar na relva. O que isso mostra para mim e para você? Jesus cuida, Jesus se importa em cada detalhe da minha e da sua vida. Mesmo nos lugares mais áridos que a gente passa. Deus tem o conforto, Deus tem a paz. E relva significa descanso, lugar de paz, de quietude. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu preciso entregar. Descanse nos braços do seu Pai. Às vezes na vida a gente fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E Deus está dizendo, ei, sente um pouquinho. Mas Jesus, eu preciso de um milagre. Sente um pouquinho. A relva, ela significa, fala de tranquilidade, calma, espere Deus trabalhar. E é o que é mais interessante, agora vem comigo na história. Um monte de gente, 5 mil homens, mulheres e crianças, são 15 a 20 mil pessoas. Elas sentam. E lá longe tem um homem chamado Jesus Cristo, está dando graças por um pãozinho. E ele começa a compartilhar. E o milagre vem. Eles cortam e cresce o pão. Corta, passa para o outro, cresce o pão. Corta, entrega, cresce o pãozinho. A relva fala de descansar, esperar, mas fala também que o milagre Deus está preparando e será entregue na sua mão. Quantas vezes a gente se aflige, corre para lá e para cá e Deus está falando, sente, descanse e o milagre está chegando. Amém? Tudo isso na nossa introdução, a Bíblia fala em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Que você possa essa noite chegar em casa e ter essa atitude de fé, fazer essa oração, Jesus, eu cansei, eu vou sentar e confiar na sua palavra. A provisão de Deus, ela é maior que a sua necessidade. A relva fala sobre isso, descansar, confiar. E Jesus, é interessante que ele chega e ele vê uma multidão de pessoas com fome espiritual, fome natural. E eu pergunto para você, você tem visto as pessoas à sua volta? Às vezes a gente está tão acostumado no dia a dia, Jesus podia ter pregado e ido embora. Mas ele viu as multidões. Ele está ali pregando, de repente começa um barulho ali no meio da multidão. O que é isso? É um milagre? Não. É um louvor? Não. É estômago vazio, fome, barulho. Só que Jesus viu as multidões. E eu pergunto, você tem visto as pessoas à sua volta? Como Jesus é mais, pregar para alguém, orar por alguém, evangelizar alguém. Essa semana, não sei se viu, tem uma faixa ali fora. Nós vamos ter na quinta e na sexta um festival beneficente aqui na igreja. Os comerciantes da rua nos procuraram. Eles querem fazer um festival, como se fosse uma feira, enfim. E eles vão ofertar comida, alimento para o nosso mercado solidário e roupinha para criança no nosso projeto Moisés. E eu atendi eles, fizemos a reunião e são pessoas assim de classe alta, boa parte delas. E os donos das lojas ali, e eu orando, Deus, me dá uma chance. Você tem visto as pessoas à sua volta? E elas falando sobre marketing e planejamento, e é isso aí, vamos fazer, glória a Deus, vendas. Quando elas entraram por essas cortinas, eu falei, vamos conhecer o lugar então. Elas entraram, nossa, que bonito. E não sei o quê. Mas sabe quando você olha para uma pessoa que pode ter o dinheiro, assim, infinito, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor sapato, mas você olha no olhinho da pessoa, você vê tristeza, você vê um vazio. E quando elas entraram, só faltou fechar a porta lá. Eu falei, agora vocês estão aqui, eu quero orar com vocês. Vocês estão numa igreja e esse é o lugar de oração. Algumas se assustaram e ali a gente orou e elas tiveram assim, foi uma experiência sobrenatural. Então, quinta e sexta-feira, se você estiver por aí, é quinta tarde e sexta o dia inteiro. Vem aí, nem que você não compre roupa, ou compre uma roupa chique também para tua esposa, mas daí você já me ajuda a evangelizar as pessoas aqui dentro. Quinta e sexta-feira agora, nós vamos ter esse evento aqui na igreja. Mas você percebe que Jesus percebia as multidões à sua volta? Perceba as pessoas à sua volta. Primeiro ponto,
da nossa mensagem, você que gosta de anotar, o poder da entrega. Provisão de Deus, mas ela passa pelo poder da entrega. Pastor, mas você não vai falar de provisão? Vou. Mas agora o Senhor quer que eu entregue? Aham. Mas a provisão de Deus, eu não tenho nada para dar. O poder da entrega. Esse texto não cita o nome do menino, mas um menino mudou a história daquelas pessoas porque ele entregou algo. O poder da entrega. O poder da entrega. Eu quero que você escute essa historinha que eu vi há um tempo atrás. É um homem que se perdeu no deserto. E ele fica perdido por dias e dias e dias. Fica com fome e sede, perdido, calor. Muita sede. Está quase desmaiando, morrendo de sede. Ele vê de longe uma bomba, daquelas mecânicas. E ele chega perto daquela bomba de água, do poço, e começa a girar, e só escuta metal batendo. Não vou reproduzir aqui. Escuta metal batendo, e não sai água. E não sai água, até que ele meio que desmaia, cai, e daí ele vê uma garrafinha de água. Escrito assim, coloque essa água para puxar a água do poço. Agora ele está num dilema. Eu tomo essa água ou coloco na máquina, na bomba? O que eu faço? Eu obedeço esse escritinho aqui, ou eu tomo essa água? Ele fica agora, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Ele decide, vou tentar. Ele começa a mergulhar a água na bomba, e não sai água, e não sai água, e não sai água. Ele mergulha coloca um pouquinho mais de água, e não sai água, e não sai água. De repente ele põe mais um pouquinho, e começa a sair um pouquinho de água. Ele põe tudo, e começa a sair água, e não para mais de sair água. Ele mata a sua sede, toma litros e litros de água. Ele põe a água na garrafinha, fecha, ele só coloca assim do lado adesivo. Creia, porque isso funciona. Queridos, quantas vezes a gente quer um milagre, mas a gente não está disposto a entregar? E não é curioso? Às vezes a gente quer, busca, mas Jesus pede um coração grato, um coração adorador. E mexeu comigo, falei, Deus, eu quero entender o poder da entrega. Por toda a Bíblia, homens e mulheres de Deus, que escreveram a história, entregaram o melhor que tinham para Jesus. Quer ver um exemplo? A mulher que quebrou o perfume aos pés de Jesus. Ela entregou tudo, até a última gota. Mas até hoje, 2000 anos depois, você conhece a história dessa mulher. A viúva pobre com 2 moedinhas. Ela recebeu, Jesus Cristo viu a oferta dela. Sadraque, Mesaque e Abednego entregaram tudo, até a sua própria vida. Vamos para a fornalha? Vamos para a fornalha. E tiveram a experiência do 4º homem. Você percebe que tudo passa pela entrega. E eu quero incentivar você, entregue o seu melhor para Jesus. Seja um sorriso, um abraço, uma carona, no grupo de apoio, no Kids, no louvor, onde for. Entregue o seu melhor para Jesus. Um culto, um grupo familiar. Talvez você já enjoou, pastor, eu já enjoei, eu não aguento mais receber crente em casa. Tá louco. Eu vi de um pastor contando, faz 50 anos que ele faz célula, grupo familiar, ele falou, eu cansei de comprar sofá bom, eu compro o sofá, assim, branco, desculpa, eu compro o sofá bom, mas não branco, porque vai sujar. Eu quero cor de Coca-Cola derramada, esse é o sofá que eu quero. Mas entregue o seu melhor para Jesus. Não é curioso como esse menininho nos ensina tanto? Uma oração, uma oferta, às vezes a gente quer um milagre no casamento. Nós temos o date, a mentoria para casais acontecendo nas terças-feiras. A gente não está disposto a entregar um tempo. Nós vamos ter o curso para mulheres, e às vezes você fica lutando, venha, participe. E preste atenção, a base do milagre é o que o menino trouxe. A base do milagre, o que foi multiplicado? O que o menininho trouxe, pão e peixe. O que você tem ofertado perante Deus, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver, no Uber, no ônibus? A base do milagre era o que o menino trouxe. Você trouxe um coração apaixonado por Jesus, adorador, ou murmuração, crítica, reclamação? Esteja atento. Esteja atento. Era um menino improvável, mas que mudou a história daquelas pessoas. O poder da entrega, como eu já disse. E tem um texto que eu gosto muito e fala do poder da entrega, que é Abraão. Abraão esperou 100 anos para ter o filho, Isaac. Nasce o filho, 100 anos esperando um filho. Nasce. Deus, em Gênesis 22, pede Isaac em sacrifício. Agora imagine você, pai, esperando um filho. Enfim, tenho o filho. Agora vou ter que sacrificar o meu filho, entregar meu filho. Mas é interessante que a Bíblia narra em destaque, em detalhes,
Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É Isaac perguntando para o seu pai: pai, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Você conhece essa história. Ali chega, Abraão amarra seu filho, prepara, o anjo do Senhor, a voz do Senhor impede Abraão de sacrificar seu filho. Só que o que acontece depois é interessante. Diz o Senhor para Abraão: porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Você percebe que toda entrega é seguida por uma bênção extraordinária? Preste atenção, o poder da entrega. Aplique para a sua vida, reflita. Deus, em que área eu posso entregar um pouco mais para o Senhor? O poder da entrega. Faça o melhor para Jesus sempre. Caminhe com isso. Primeiro ponto, o poder da entrega. O segundo ponto, nas mãos certas multiplica. Primeiro ponto, o poder da entrega. O segundo ponto, nas mãos certas multiplica. Queridos, esse menino podia ter guardado para ele, não iria multiplicar. Podia ter entregue para um discípulo e o discípulo ter se alimentado daqueles pães e não iria multiplicar. Precisa estar nas mãos de quem? Jesus Cristo. Nas mãos certas, multiplica. Você já viu pessoas que parece que tudo que elas tocam prospera? Já viu pessoas que parece que você entrega um negócio, de repente, e outras você entrega o mesmo negócio e o negócio não vai? Para quem você precisa entregar? Sua vida, seu casamento, sua saúde? É para Jesus Cristo. Nas mãos certas, multiplica. Os pães e os peixes, era pouco, sim. Chegou nas mãos de Jesus, sobrou. 12 cestos cheios de pão e peixe. Nas mãos certas multiplica. O menino entregou 5 pães e 2 peixinhos. O milagre não começa com o que a multidão tinha. O milagre começou com o que Jesus tinha na mão. Então eu quero incentivar você. Entregue nas mãos de Jesus. Pastor, mas eu sempre entrego. E eu fiquei: Deus, eu também sempre entrego. Você acha que eu prego para mim também? Mas quantas vezes eu e você, nós não entregamos para as mãos do faz mais sentido ir por esse caminho? Entregue nas mãos de Jesus. Às vezes a gente entrega na mão do não, esse é o caminho que eu quero. Faz mais sentido. Eu tenho experiência. Nas mãos dos especialistas, nas mãos da lógica, nas mãos da razão. E Deus está chamando você e eu a entregar nas mãos de Jesus. Nas mãos certas, multiplica. Não se esqueça disso. Mês de setembro é o mês da provisão. Eu creio que até o aniversário, dia 27 e 28, você não vai se esquecer disso. Nós vamos falar bastante sobre o aniversário. Nós vamos colecionar testemunhos de provisão de Deus sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Nas mãos corretas, multiplica. Quer ver outros exemplos bíblicos? 2 Reis, a viúva e o azeite. O que você tem em casa? Perguntou Eliseu. 1 vasilha de azeite. E já era. Em cima de uma palavra de Deus, aquele azeite multiplicou. Tudo aquilo, ela não morreu por aquilo. Outro exemplo bíblico que nós temos, que é o pastor Anderson Gandinho contou aqui, Mateus 25, a parábola dos talentos. É muito incrível esse texto, é muito profundo, eu não vou me estender nele. Mas algumas coisas a gente aprende. Um recebeu 5, outros 2, outro 1. O de 5 multiplicou, o de 2 multiplicou, e o de 1 escondeu porque ficou com medo. Lembra lá no começo que eu falei que o medo, o nada, ele nos segura, nos trava? Jogue fora o medo. Deus me dá ousadia, Deus me dá intrepidez, me dá coragem, para que com os talentos que o Senhor me deu, seja uma habilidade, um dom, cantar, louvar, empreender, vender, eu não sei o que Deus te deu, escrever, você possa multiplicar esses dons. O que a Bíblia nos ensina é que todos recebem, não interessa a quantidade, o que interessa é o que você tem feito. Deus, eu estou multiplicando, eu tenho um talento e com ele eu vou multiplicar. Se negue a enterrar o seu talento e jogar lá embaixo. Não, aqui não. Talvez lá na China, talvez, mas aqui a gente multiplica. Amém? Nas mãos certas, multiplica. Que você possa entregar a sua vida, seu casamento nas mãos de Jesus. Mas que as pessoas à nossa volta possam olhar para você e olhar: uau, tudo que ele faz multiplica. Ora por mim, no seu trabalho. Você bateu a meta e nós estamos no 2º dia do mês. Ora por mim, amém. Aleluia. Você já vendeu 25 imóveis, amém, em 3 dias.
Nas mãos certas, multiplica. Nas mãos de Jesus, jogue fora o medo e receba confiança. O medo paralisa, a confiança impulsiona. É o que o servo falou: tive medo e escondi. Não esconda, não tenha medo, multiplique. Minha oração é que cada um aqui, todos, possam multiplicar os talentos, os dons, a habilidade que Deus deu para cada um. Venda, compra, enfim. O que você faz? A Bíblia fala em 1 Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Lembre-se disso. Nas mãos certas, multiplica. Eu sei que nós temos... Você está entregando nas mãos certas. Mas a minha oração é que em setembro essa multiplicação seja acelerada. Em nome de Jesus. Às vezes, nas próprias forças, a gente tenta multiplicar. O que multiplica é o que Jesus nos deu. Jesus deu pão e peixe. Multiplicou pão e peixe. E às vezes, por nossas forças, a gente tenta dar uma ajudinha para Deus. Multiplique o que Deus te deu. Preste atenção e cabe uma reflexão. Será que a gente tem gasto muita energia em multiplicar algo que Deus não te deu ou não te chamou? Porque isso acontece. Deus multiplica, mas não é os 5 pães e os 2 peixes que Jesus te entregou. Esteja atento, faça essa oração. Quer ver um exemplo bíblico? Nós temos com Abraão, Ismael e Isaac. Isaac, o filho da promessa. Ismael, Abraão tentou dar um jeitinho. Vou ajudar Deus, ele não sabe certinho como é que funciona. Preste atenção. A pesca sem Jesus e com Jesus, Lucas 5. Mestre, tentamos a noite toda e nada pescamos. Parece Jesus e o milagre acontece. Esteja atento na minha e na sua vida, as coisas que você tem gastado muita energia. Deus, eu quero multiplicação. Mas é o que Jesus te deu, é o que vai multiplicar. Então que a gente possa viver isso todos os dias no mês de setembro. E terceiro e último ponto, você que gosta de anotar: a provisão tem um propósito. Então, o poder da entrega é o que você aprendeu. Nas mãos certas multiplica, mas a provisão tem um propósito. Quem já teve experiência de provisão de Deus em alguma área? Acho que todos têm testemunho. Você não aprendeu muito com a provisão de Deus? Seja na saúde, seja no hospital, seja nas finanças, seja no casamento. Quantos testemunhos de provisão? Semana passada fiz um casamento de um casal de jovens aqui da igreja. Provisão de Deus. Pastor, não tinha como eu casar e deu certo. Eu falei, é isso aí. Provisão de Deus. Provisão de Deus. Mas, o último ponto, a provisão tem um propósito. Provisão no casamento, provisão com o primeiro filho, com a empresa, com a igreja. E eu quero dizer para você, existem belezas que estão nas etapas da vida. Às vezes a gente ora, Deus, eu quero um milagre, e Deus já está provendo. Às vezes quer acelerar alguma coisa, veja a beleza. Existe um propósito na provisão. Essa semana a gente conversou com um casal de pastores que passou pela mesma experiência que eu e a Andressa, da esposa ter AVC. E o testemunho daquela mulher é incrível. Deus proveu, Deus cuidou e sarou. E a gente começa a lembrar, uau, como Deus foi provedor na nossa casa. Cuidou. Não faltou. E quantas vezes a gente esquece? Eu quero encerrar com esses 4 momentos. A provisão tem um propósito. Você leu comigo no versículo 5 e 6, que Jesus... Versículo 6, Jesus dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Provisão tem um propósito. Jesus já sabe o que vai fazer com você amanhã, depois da manhã. Ele já sabe o que vai fazer comigo, ele já sabe. Pastor, mas que propósito? Eu separei pelo menos 4, para você não esquecer e para você praticar essa semana. Pelo menos 4 propósitos que existem na provisão. O primeiro deles é a gratidão. O que Jesus fez quando recebeu 5 pães e 2 peixinhos? Era pouco pão, pouco peixe. O que Jesus fez? Agradeceu. Querido, seja grato. A gratidão ela é fundamental na vida cristã e na vida de todo ser humano. A Bíblia tem uma passagem que 10 leprosos foram curados e só um voltou a agradecer. Isso mostra que o ser humano é esquecido e ingrato. Não nós. Mas agradeça a Deus. Pastor, mas eu queria um carro. Agradeça pela moto. Pastor, mas eu queria uma moto. Agradeça pela bicicleta que você já tem. Eu queria uma casa. Agradeça pela casa que você já está. A gratidão, ela é fundamental. O que eu aprendo com a provisão de Deus? A gratidão. Em tudo dai graças. Tessalonicenses 5,18. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Gratidão é fundamental. Chegar em casa hoje com tua esposa, com teu marido, agradeça.
Talvez não deu para comer uma pizza, deu para comer um pão francês. Agradeça o pão francês. Agradeça, ser grato. É uma lição que a gente aprende aqui. A segunda coisa é a dependência. Vem comigo na história. Jesus partiu o pão, agradeceu e começou a partir o pão. Ali tinham 12 discípulos apavorados. Jesus, se você não fizer isso dar certo, a gente está frito. Já conversou com pessoa com fome? Tem irmãos aqui que tem restaurante. Acho que a coisa mais difícil de lidar é com pessoas com fome. A pessoa fica nervosa, fica irritada, e dá rebelião, e garfo voa, e faca. Imagine aqui, a dependência total de Jesus. Exagerei um pouco, mas você sabe o que eu estou falando. O que eu aprendo com a provisão de Deus? Gratidão e dependência. Dependa sempre de Deus. Quando a sua empresa crescer, e ela vai crescer, lembre-se, eu dependo de Jesus Cristo. Quando seu casamento ser restaurado, e ele vai ser restaurado, lembre-se, a dependência está em Cristo Jesus. Quando teu filho prosperar, passar na faculdade, lembre-se, a dependência está em Deus. Quando o milagre chegar da cura, a nossa dependência está em Cristo Jesus. Salmo 118, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A vida cristã é a dependência total de Jesus Cristo. Gratidão, dependência. Terceiro, fé. Os discípulos aqui tiveram uma experiência inacreditável, surreal. Mas os músculos da fé cresceram. Eles subiram mais um degrau no nível da fé. E eu sei que as experiências de provisão que Deus já teve, já deu para você, fez você crescer um degrau a mais na fé. Tem coisas que não mexem mais com você. Talvez finanças é um assunto para você que não, Deus vai prover. Mas às vezes a saúde, ainda você está ali, Deus, e agora? Eu quero dizer para você, você vai subir esse degrau. Você vai crescer em fé. Você vai viver o sobrenatural, porque a fé é o que a gente aprende com a provisão de Deus. Crescer em fé, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. 2 Coríntios, porque andamos por fé e não pelo que vemos. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E eu quero dizer para você, talvez hoje a tua fé está sendo esticada, mas você vai ver a provisão de Deus, em nome de Cristo Jesus. E o último, e finalmente, fé, dependência, gratidão e por fim, obediência. A provisão de Deus, ela vem, mas o que ela nos ensina é obedecer à voz de Deus. E talvez você tenha ouvido a voz de Deus ultimamente, sobre um negócio, sobre um ministério. Eu preciso que você preste atenção, obedeça à voz de Deus. Às vezes você já sonhou com um país ou com uma bandeira, comece a praticar aquela língua. Quem sabe você vai ser o próximo missionário desse país. Obedecer, os discípulos estavam ali e Jesus manda eles prepararem a multidão.